Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela sua vida, querido, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação Eficaz. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado como preparação, diariamente, como preparação para a lição subsequente. Nós estamos aqui para tentar auxiliar os irmãos a fazer estudo desses textos e também da nossa revista dominical. Queridos, o nosso estudo devocional de hoje está no Salmo de número 51. Os versos são do 1 ao 4, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 4 do terceiro trimestre, que tem por título Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Nesse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. São 12 os profetas menores. Nós já estudamos o profeta Oséias, o profeta Joel, e agora nós estamos estudando a vida e o ministério do profeta Amós, né? Nós já vimos bastante coisa ao longo desta semana, né? Nós vimos que o significado do nome do profeta Amós é carregado, no sentido de aquele que carrega peso, aquele que carrega fardo, né? Um nome muito apropriado, né? Dado as oposições que se levantaram durante o ministério do profeta Amós, a dura mensagem que o profeta teve que levar ao Reino do Norte e a diversas nações. Nós vimos que ele foi contemporâneo do profeta Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias. Vimos também que ele não era de uma linhagem sacerdotal, também não frequentou nenhuma escola de profetas, né? E nem tinha vínculo em palácio, né, com a elite da comunidade da época. Na verdade, ele é um fazendeiro, alguns chamam de boiadeiro, né? Porque Deus o tirou de trás das malhadas. Então ele cuidava de sicômoros, cuidava de gados, era um fazendeiro, né? E Deus o levou até Betel para poder profetizar uma dura mensagem de juízo ao Reino do Norte. Vimos que ele é da cidade de Tecoa, que fica no Reino do Sul, né, em Judá. E ele não profetiza no local da sua habitação. Deus o conduz para que ele leve essa mensagem ao Reino do Norte. Vimos um pouco do contexto histórico do reinado do Norte, que era um contexto de prosperidade, né? E eles aguardavam o dia do Senhor como julgamento das nações gentias. Então, quando o profeta Amós começa a profetizar contra as nações, que é o que nós vimos no capítulo de número 1, eles se alegram, mas no final da mensagem, Amós vai direcionar a sua mensagem ao Reino do Norte, a Israel. Então, que nós estamos fazendo um resumo dos capítulos do livro dos profetas menores. A cada semana nós estaremos resumindo os capítulos do profeta a ser estudado. Isso é para te incentivar a ler o livro, né? Às vezes a mensagem dos profetas menores pode ser um pouco difícil de compreender, né? E a lição ela é muito resumida. Então nós estamos tentando fazer o estudo devocional linkado com a lição e o resumo dos capítulos do livro dos profetas que estamos estudando. Isso para acrescentar o conhecimento, a tua fé, né? E a sua comunhão com Deus. Faça isso na sua casa, irmãos.
leia o texto bíblico e depois assista o vídeo. Talvez o vídeo te ajude. Se você leu e entendeu, não precisa nem assistir o vídeo, né? Mas estamos aqui para ajudar em nome de Jesus. Queridos, nós já fizemos o resumo do capítulo 1 e 2 na segunda-feira, do capítulo 3 e 4 na terça-feira, do capítulo 5 e 6 na quarta-feira e do capítulo 7 e 8 na quinta-feira, né? E hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo de número 9, que é o último capítulo, né? O último capítulo. Então, diante de tudo que nós já vemos, o profeta Amós, ele vai concluir o seu livro desenvolvendo uma mensagem de juízo sem misericórdia por parte de Deus. A palavra é muito clara. Ele diz: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles rugirá e nenhum escapará. Então a mensagem é: pregue, aqueles que se arrependerem, eu usarei de misericórdia. Os que restarem, eu acabarei com todos eles. Aleluias. E no final do capítulo de número 9, ele vai trazer uma mensagem de misericórdia e restauração. No texto devocional que nós lemos, é um salmo de Davi, né? Após Davi pecar contra Deus, né? Cometendo adultério com Betseba e mandando matar Urias, o esposo daquela mulher, Deus usa o profeta Natã para levar juízo ao rei Davi. E Davi, diante da palavra do profeta, ele se constrange em arrependimento e escreve o Salmo 51, que nós lemos aqui. De maneira que, diante do pecado que ele praticou, ele entende que o julgamento do Senhor, ele é justo e é puro. O que o Senhor fizer é justo e é puro, porque nós somos pecadores e ele é santo. Às vezes, quando nós vemos uma mensagem de juízo de Deus ao seu povo, muitas pessoas costumam questionar: mas se Deus é bom, por que ele faz isso? Porque ele é bom, mas ele também é justo e é santo, e ele zela pela sua santidade. Então Deus leva o castigo para levar o homem a abandonar as suas iniquidades. Então, no final do livro, no final do capítulo de número 9, o profeta vai levar uma mensagem de esperança e de restauração. Porque o desejo de Deus não é que o pecador morra, mas que se arrependa do seu pecado e viva, né? Então, no verso 11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Que mensagem maravilhosa, né? Tabernáculo aponta para a ideia de um habitáculo onde Deus quer habitar, um local onde Deus quer habitar. Nós vemos que nasce primeiro no coração de Deus o desejo de habitar no meio dos homens. No livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, né, ele vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. Essa maneira como Deus se identifica é traduzida por muitos como a ideia de que Deus vai agir no meio do seu povo. E é por isso que, quando está no deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Perceba, querido, que o desejo do Senhor é estar presente na minha e na sua vida. Para quê? Para cuidar de nós, para operar milagre, para operar a provisão, para operar a cura, para operar a restauração, para ser glorificado e conhecido. O desejo do Senhor é que o nome dele seja conhecido através da nossa vida, em todos os lugares que nós viemos a passar. Assim como a revelação foi dada a Israel, para que as outras nações gentias tivessem conhecimento de que há um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, Deus quer se revelar da mesma maneira nas nossas vidas. Ele quer habitar conosco, né? Então aqui nós vemos que o profeta Isaías, ele diz que o Messias seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O desejo do Senhor é habitar no meio do seu povo. E quando o povo peca e se afasta de Deus,
ele afasta essa presença. Então o que Deus está dizendo aqui é que ele irá restaurar. Aleluia! Eu quero ler aqui um comentário bíblico que está na nossa lição, lá no finalzinho da lição, no capítulo 3, no subtópico 3, no tópico 3, no subtópico 3. Está só na revista de professor, que diz assim: Amós cumpriu a missão que havia recebido do Senhor. Entregou a mensagem de juízo divino sobre os pecados do povo. A aparente apatia de Israel quanto à mensagem de Amós não poderia ofuscar o evento que o profeta tanto almejava. Foi assim que, séculos mais tarde, alguém escrevendo sobre um descendente de Davi disse: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega habitou se traduz literalmente como levantou o tabernáculo, cumprindo assim a profecia messiânica de Amós. Então, queridos, Deus está falando muito com a liderança, com os obreiros nessa lição. O nosso compromisso precisa ser com o chamado de Deus. Quando se levanta a oposição, ou quando o povo não quer ouvir a mensagem, o profeta Amós, ele traz à memória dele o chamado. Ele lembra que Deus o chamou, ele não é profeta, ele não é da linhagem sacerdotal. Se Deus chamou, então eu vou entregar a mensagem. O único requisito necessário para pregar a mensagem é ser chamado. Ei, querido, você tem um chamado de Deus para anunciar a mensagem de arrependimento e restauração. Então, o que nos chama a atenção é que, independente de o povo estar apático à mensagem de Amós, ele cumpriu o seu chamado. Não vendo o cumprimento da sua promessa, a promessa ainda assim se cumpriu. Muitas das mensagens que nós levamos e profetizamos, nós não veremos o cumprimento, mas Deus é fiel para cumprir toda a palavra verdadeira e genuína que sai da boca dos seus servos. Então nós vemos que no texto, na leitura complementar, no Salmo 51, Davi, ao receber a mensagem, ele é levado ao arrependimento, que esse é o desejo do Senhor. E no ministério do profeta Amós, eles não foram levados, não se sensibilizaram com a mensagem, mas o profeta precisa entregar aquilo que recebeu. Querido, que essa palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé, né? Eu estou aqui, eu estou de férias, mas fiz questão de gravar esse devocional porque Deus está falando profundamente com a liderança da igreja, com os obreiros principalmente, né? Para nós termos mais responsabilidade, compromisso com o ministério que Ele tem entregado em nossas mãos. Confia no Senhor e Ele é fiel para garantir aquele que Ele enviou. Que você tenha uma sexta-feira abençoada no nome de Jesus, querido. Fique com Deus.